Bom dia, bom dia. Como vocês estão, meus amores? Todos bem? Passaram bem o dia de ontem? Espero que sim, né? Estamos bem também. Hoje nós vamos fazer o nosso 10º dia. Que bom, né? Jesus possa estar conosco e que possamos aí compreender toda a sua palavra sempre. Vamos fazer nossa oração do dia, da manhã. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, com gratidão e reverência. Gratidão, Pai, porque a Tua palavra se manifesta não apenas na fé, mas também na história, no tempo e nos acontecimentos reais. Pedimos que o Espírito Santo nos conduza nessa leitura, nos ajude a compreender o valor histórico da vida de Jesus e, acima de tudo, o significado espiritual da sua missão. Que este momento nos leve a uma fé consciente, alicerçada na verdade e profundamente conectada a teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos começar falando sobre a data da crucificação de Jesus. Nós vamos fazer a nossa leitura, começando falando sobre... A gente vai passar por esse tópico por alguns dias, tá bom? Então nós vamos começar primeiro uma introdução, depois nós vamos falar o início do ministério de João Batista, o 15º ano de Tibério César, tá bom? Depois aí a gente continua amanhã com os outros tópicos. Permanece o debate entre os estudiosos a respeito do ano e da data da crucificação de Jesus. Diversas evidências, tanto dentro como fora da Bíblia, ajudam os historiadores a calcular e determinar esta data. Tais evidências estão escritas a seguir. O início do ministério de João Batista, o 15º ano do Tibério César. Lucas vincula o início do ministério de João Batista ao 15º ano do reinado de Tibério César, Lucas 3:1. Confirmado pelo Senado romano, Tibério sucedeu Augusto como imperador em 19 de agosto de 14 depois de Cristo. O 15º ano tem sido calculado de diversas formas, mas as possibilidades mais prováveis são que seu reinado foi contado a partir do dia em que ele tomou posse em 14 depois de Cristo, ou a partir do dia 1º de janeiro de 15 depois de Cristo. Isso significa que a data mais precoce para o início do 15º ano de Tibério César, durante o qual João Batista começou seu ministério, seria 19 de agosto de 28 depois de Cristo, e a data mais tardia, 31 de dezembro de 29 depois de Cristo. Se Jesus começou seu ministério logo após João Batista, então tal início pode ter se dado no final de 28 depois de Cristo ou, no mais tardar, em algum momento do ano 30 depois de Cristo. Se Jesus nasceu em 5/4 antes de Cristo, aí tem as anotações que a gente pode ver em Lucas 1:5 a 7 e 2:2. E iniciou seu ministério em 28 a 30 depois de Cristo, então ele teria entre 31 e 34 anos quando começou seu ministério. 5 antes de Cristo, 30 depois de Cristo. O deixaria com 34 anos, enquanto 4 antes de Cristo, 28 depois de Cristo, o deixaria com 31 anos, uma vez que não existe ano zero. Qual idade entre 31 e 34 encaixa com Lucas 3:23? Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou seu ministério. Nós vamos parar aqui. Amanhã a gente continua fazendo, a leitura para a gente entender e compreender
dentro desses tópicos. Dentro dessa analogia, a história que sustenta a fé, a Bíblia não apresenta a vida de Jesus como um mito ou uma ideia abstrata. Ela a insere dentro da história humana, ligando seu ministério a datas, governantes e acontecimentos reais. Quando Lucas menciona o 15º ano do reinado de Tibério César, ele nos mostra que a fé cristã está ancorada no tempo. Jesus viveu, caminhou, ensinou e entregou sua vida em um contexto histórico concreto. O início do ministério de João Batista marca o começo de um tempo decisivo na história da salvação. Pouco depois, Jesus inicia seu próprio ministério, cumprindo aquilo que já havia sido preparado. Os cálculos históricos indicam que Jesus começou seu ministério por volta dos 30 anos de idade e confirma o testemunho bíblico e reforça a coerência entre a fé e a história. Mais do que definir datas exatas, essas informações nos ajudam a compreender que a mensagem do Evangelho não está fora da realidade humana. Ela acontece dentro dela. A crucificação de Jesus não foi apenas um evento espiritual, mas um fato histórico que marcou o tempo e transformou o curso da humanidade. Assim, nossa fé não se apoia apenas em sentimentos, mas em uma história vivida, testemunhada e transmitida. Uma história que continua produzindo frutos até os dias de hoje. Então, nós vamos fazer a leitura e as analogias e percorrer aí pela crucificação, pelas datas prováveis da crucificação de Jesus e também, do início do seu legado, quando ele começou, dentro aí das suas pregações e os seus ensinamentos. Amanhã a gente continua e aí a gente vai abordando no final uma conclusão geral, tá bom? Vamos para nosso encerramento da semana. Amanhã a gente começa de novo a nossa semana e que possa ser aí dentro da glória do Senhor, amém? Vamos fazer a nossa oração, que todos possam aí ter os seus desejos aí colocados sobre a mesa, sobre o vosso coração. Coloque aí as suas dores e tudo o que você necessita. Que Deus olhe por você nessa manhã. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, gratidão por esta semana de estudo, por cada leitura, cada reflexão e cada aprendizado construído até aqui. Gratidão, Pai, porque ao olharmos para a história de Jesus, fortalecemos a nossa fé e compreendemos que a Tua obra acontece no tempo, na vida real e no coração humano. Nesse momento, colocamos diante de Ti todas as pessoas que caminharam conosco nessa semana. Aqueles que ouviram, refletiram e também as que ainda estão buscando entendimento. Intercedemos pelos que precisam de direção, pelos que necessitam de fortalecimento espiritual, pelos enfermos e por todos que pedem auxílio, paz e clareza. Que o Senhor continue nos conduzindo com sabedoria, equilíbrio e verdade, preparando nosso coração para os próximos passos desse estudo. Entregamos esta caminhada em Tuas mãos e descansamos confiantes no Teu cuidado. Em nome de Jesus, amém. Que tenhamos todos um ótimo sábado, que possamos estar aí, próximos ao Mestre, confiantes no Teu reinado, junto ao nosso coração. Que possamos ser e continuar vivenciando a cada dia mais
um pouquinho de Sua palavra, colocando e transferindo para os nossos corações e usando na nossa vida diária. Que possamos viver o sobrenatural de Deus a cada dia, testemunhando assim através dos seus feitos na nossa vida. Que possamos enxergar sua bondade agindo sobre o nosso dia a dia. Que possamos entender que nós só conseguiremos alcançar algo quando nós assim o praticarmos. Quando nós assim desenvolvermos bondade, serenidade dentro de nós. Que o bem, ele sempre vai reinar. E que o mal, ele só é combatido quando oferecemos a outra face, assim como Jesus nos ensinou. E a outra face, para combater o mal, é colocando o bem sobre ele. Quando alguém te fazer algo, ofereça-lhe a outra face. Outra forma de ver, de fazer, de agir, de comportar. Isso é o que Jesus nos deixou. Que possamos sempre ser bondosos, compreensivos e que possamos sempre oferecer a outra face. Pois o mal, combatido com o mal, só é duelo, mas o mal, combatido com o bem, é libertação. Amém? Jesus possa, assim, estar na vossa presença. Amém? Um ótimo sábado, meus amores. Um ótimo sábado. Que Jesus possa estar com vocês. Amém? Olha os meus gatinhos fazendo barulho em cima do meu telhado. Estão brigando. Que Jesus esteja com vocês, tá bom? Um ótimo dia. Até amanhã. Amanhã, amores, amanhã eu vou fazer a gravação mais cedo, porque amanhã eu tenho um projeto lá no Jardim Botânico, e o projeto lá começa às 8h30, na verdade eu vou pra lá. Então, amanhã, em vez de ser às 9, é um domingo só por mês que eu vou lá, e será amanhã, tá? Então, amanhã eu vou gravar pra vocês, provavelmente perto das 7h30, tá? Mais ou menos perto desse horário, combinado? Mas vocês ouvem aí a hora que vocês acordar 9 horas, tá bom? Beijinhos, fiquem na luz.